A verdade é que precisamos tomar cuidado em querer judaizar as nossas igrejas. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero trazer um tema que é um tanto polêmico, eu confesso, mas na aula de teologia, né, lá na igreja, nós estamos aprendendo agora no livro sobre o Pentateuco, e esse tema traz assuntos muito importantes e que muitas vezes a gente não discute, muitas vezes a gente deixa passar batido, mas eu vou trazer aqui também um relato um pouco pessoal, porque aconteceu alguns episódios em algumas vezes comigo e eu não entendia o porquê, eu não entendia o significado, o porquê isso acontecia, e muitas vezes me fez questionar um pouco a minha fé, me fez ficar em dúvida, e eu acredito que aquilo que vem para trazer confusão, aquilo que vem para não edificar a igreja, mas trazer confusão na mente de quem está ali entendendo o evangelho, até para quem é recém-convertido, eu acho que não é produtivo trazer para dentro da igreja. Se aquilo não vai acrescentar, se aquilo não vai edificar a igreja, não faz sentido a gente trazer para dentro da igreja, né? Então eu vou começar contando uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que é um alerta também para esse tema. Eu vim de uma igreja, eu cresci numa denominação e era muito diferente do que eu conheço hoje, né? Do evangelho. Era uma denominação muito tradicional, com algumas regras e tudo mais. E tudo bem. Era uma parte ali que eu conhecia, sabe? De igreja. Que eu fui criada, crescida ali. E depois, com os meus 21 anos, eu saí de lá e fui conhecer mais esse lado neopentecostal, um lado mais diferente do que eu conhecia, né? Eu já conhecia o dom de línguas lá, falava o dom de línguas, mas as outras partes de outros dons eu não conhecia. Essa parte mais do pentecostal eu desconhecia, né? E quando eu cheguei numa outra igreja, e em outras igrejas que eu fui, eu percebi que eles tinham o costume de trazer algumas coisas da cultura judaica, né? Até algumas coisas que são detalhadas no Antigo Testamento para dentro da igreja. Mas eu nunca entendi aquilo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Então, objetos assim que fazem parte da cultura judaica eram trazidos para dentro da igreja, como por exemplo, a arca, né, que é descrita na Bíblia, ou também candelabro, ou também algumas coisas que faziam parte da vestimenta do pastor, como, por exemplo, a estola sacerdotal, que é aquele que vem aqui, né, aqui na vestimenta, que às vezes a gente vê em outras religiões também usando, e eu nunca entendi o porquê daquilo, né, e até gerava uma confusão em mim, de tipo, será que eles acreditam que a gente tem que se parecer com os judeus, que a gente tem que remeter à cultura judaica, porque está escrito que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, que ali Deus tem sua promessa sobre Israel. Será que eles pensam que nós somos esse povo e que a igreja como um todo é esse povo? Então sempre gerou essa confusão dentro de mim, porque não tinha explicação. As pessoas estarem levando, né, líderes levando esses objetos, esses artigos para dentro da igreja, que são da cultura judaica, que não tem a ver com a nossa cultura. E nessa aula, né, e também participando do seminário escatológico que eu comentei no vídeo anterior, essas coisas foram esclarecidas para mim e eu passei a entender. E hoje eu queria trazer esse alerta para nós, né, para que possamos não cair nessa confusão, porque é muito comum a gente cair e confundir essas coisas, né, que se tratam, na verdade, de cultura, de artigos de cultura.
não significa que isso vai edificar mais a igreja, não significa que nós somos parte daquele povo que está escrito lá sobre Israel. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, nesse vídeo, eu queria esclarecer para vocês que eu tenho aprendido isso na aula de teologia, que nós estamos estudando o livro sobre o Pentateuco, e queria trazer essa luz para vocês, para a gente não ficar criando confusão. Que, gente, eu acho que essas questões que podem parecer pequenas, querendo ou não, para uma pessoa que é recém-convertida, ela acaba crendo nessas coisas, nessas crenças, nessas coisinhas pequenas, nesses detalhes, e que podem, gente, atrapalhar a fé. Ao invés de ajudar, ao invés de edificar a igreja, começa a atrapalhar com coisas que, detalhezinhos que não precisam ter, não precisa existir. E, gente, eu tenho comigo que aquilo que vem para atrapalhar o evangelho, aquilo que não edifica, é melhor a gente não ter, né? E eu vou ler também alguma parte na Bíblia aqui que fala sobre isso, que desde Atos os apóstolos estão procurando combater essa questão de querer judaizar a igreja, gente. E a gente não tem que fazer isso, porque é uma questão de cultura, entendeu? A gente não tem que trazer isso. E os apóstolos já vinham combatendo isso, porque isso é uma questão de regras que não tem nada a ver, regras que não vão edificar. Então, desde lá atrás, se desde lá atrás os apóstolos estão procurando combater isso, por que nós, em pleno século XXI, vamos querer trazer isso para nossas igrejas? Então, são coisas que eu quero conversar com vocês, discutir com vocês sobre isso nesse vídeo. Então, vamos lá. Eu queria convidar vocês para lerem comigo em Atos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 20, que vai exemplificar e explicar essa questão. No título fala assim: a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, e dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto,
concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, gente, aqui eles estão falando que não precisa mais circuncidar igual os judeus, né, que fazem parte ali dos fariseus, que queriam criar aquelas regras que ninguém seguia, que nem eles mesmos seguiam, né? Então os apóstolos vêm para combater essas crenças, né? Igual eles falam ali no verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então eles criavam um conjunto de regras, né? Que nem eles mesmos, nem os próprios fariseus seguiam, só para tornar mais difícil a caminhada ali com Cristo. Depois Jesus veio falando sobre isso, né? Jesus veio para combater, igual eles batiam na tecla que tinha que cumprir o sábado, mas, né, em questões assim que nem eles mesmos seguiam à risca. E Jesus falava: nem vocês mesmos seguem, porque querem colocar um jugo, né, que nem mesmo vocês seguem, vocês impedem, vocês não conhecem o reino de Deus e impedem as pessoas de conhecerem o reino de Deus com essas regras. E, gente, para deixar claro que eu não tô falando que o Antigo Testamento não é importante, não tô falando isso, tá? Não quero que vocês confundam, porque eu sei que vai ter gente falando, tá falando que o Antigo Testamento não serve. Serve sim. A Bíblia inteira é importante. O Antigo Testamento, ele vem para falar do Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma profecia do Novo, ele vem trazer tudo, é como se fosse um spoiler, vamos dizer assim, do que viria no Novo Testamento. O Antigo Testamento, quando você olha para o Novo, você vê que o Novo está cumprindo tudo aquilo que foi dito no Antigo, sobre Jesus vir, sobre tudo que iria acontecer. É como se fosse um spoiler do que iria acontecer, certo? E ele é muito importante, sim, tá? Nós temos que seguir, sim, coisas que estão no Antigo Testamento, como as leis: não matarás, não adulterarás. Então, a gente tem que seguir, sim, o Novo Testamento, o Antigo Testamento é importantíssimo, sim, ele é essencial. Mas uma coisa que a gente aprendeu na aula é que tem certas coisas que a própria Bíblia explica que a gente não vai seguir do Antigo Testamento, que as pessoas seguiam naquele tempo, como, por exemplo, os sacrifícios, né? A gente não faz mais sacrifício de animal para a gente ter nossos pecados perdoados, porque Jesus veio e morreu por nós, Jesus é o sacrifício perfeito. Então, depois de Jesus, a gente não precisa mais sacrificar animais para termos nossos pecados perdoados, entendeu? Então, tem muitas coisas que tinham lá que a gente não vai seguir mais, mas que não é questão de não seguir a Bíblia, é questão de costumes que estavam lá que a gente não segue mais hoje. Então, eu vou ler aqui um pouco sobre os sacrifícios para vocês, que falava assim, ó, na parte de Levítico, né? Que a gente está estudando Levítico. Por que tinha a necessidade dos sacrifícios? A necessidade de sacrifícios. Pecado é transgressão contra a santidade de Deus. Por isso, Deus determinou a morte do transgressor. Isso fala em Ezequiel, capítulo 18, 4. Somente através de uma substituição o pecador não morreria. Deus instituiu o sacrifício substitutivo para que através dele o homem se livrasse da morte física como consequência do pecado. Os sacrifícios no Antigo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento são tipos que representam Cristo e sua morte expiatória. Isso está em Hebreus, capítulo 10, verso 1.
Os sacrifícios ordenados por Deus tiveram ação na vida daqueles que ofereciam pela fé. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmos 32, verso 1. Pelo sacrifício, a sentença de morte era adiada, até que veio Jesus, Gálatas 4, capítulo 4, verso 4, e efetuou a eterna salvação. Então, gente, os sacrifícios naquela época eram feitos com animais, né? E não era qualquer animal, né? Deus estipulou os animais corretos para serem feitos sacrifício, porque representava ali uma maneira do homem perdoar, ter os seus pecados perdoados. Depois que Cristo veio, morreu na cruz por nós, não tem mais necessidade de fazermos sacrifícios com animais. Isso é um ponto, tá? Então, aqui também estava escrito aqui, por que Deus pedia, né? Como revelação era o meio que Deus usava para aproximar-se de seu povo, assim o sacrifício era o meio pelo qual o povo podia aproximar-se de Deus. O Senhor ordenou: ninguém aparecerá vazio diante de mim. Isso está em Êxodo, capítulo 34, no verso 20, e Deuteronômio, no capítulo 16, verso 16. Certo? E aqui também eu quero trazer para vocês sobre o sacerdote, porque isso vai ligar muito com o que a gente está falando agora, de quererem judaizar a igreja. Então, o sumo sacerdote naquela época era o sacerdote mais importante. Somente ele poderia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo para expiar os pecados da nação israelita. Somente ele usava o peitoral com os nomes das tribos e atuava como mediador entre toda a nação e Deus. Então, o sacerdote naquela época, ele era o único que podia ter contato direto com Deus. Então, ele tinha que entrar no lugar santíssimo, receber o que Deus queria para o povo, a mensagem que Deus queria passar para o povo, e ele era o responsável por passar essa mensagem para o povo. E isso acontecia só uma vez por ano. Então, você imagina o privilégio que a gente tem hoje de falar diretamente com Deus, né? De não precisar da gente esperar sempre, por exemplo, o pastor falar com Deus, passar a mensagem para a gente entender. Não, hoje a gente tem contato direto com Deus através das nossas orações, através do Espírito Santo. Então, gente, é assim, a gente não dá valor, né? A gente não dá valor no privilégio que a gente tem hoje. Então, o sumo sacerdote, ele, além de usar uma túnica branca, um calção, uma faixa, uma mitra de linho fino, ele usava uma túnica com um manto azul, com campainhas, uma estola, que é uma espécie de manto, e por isso que, gente, isso era naquela época, as roupas, vestimentas daquela época. Só que a gente vê, igual eu falei para vocês, que tem gente querendo trazer isso para os dias de hoje. Usar uma estola sacerdotal, um pastor usando uma estola sacerdotal, colocando um candelabro que era usado lá no tabernáculo, quando os sacerdotes entravam lá para falar com Deus, que muitas vezes usavam incenso também, e tinha o candelabro, tinha a arca lá no tabernáculo, lá no lugar santíssimo, eles preparavam tudo lá. Gente, isso é naquela época, entendeu? E aí a gente vê hoje muitos colocando essas coisas, esses objetos dentro da igreja, que na verdade se trata de uma coisa lá do passado. Mais uma vez estou dizendo, o Antigo Testamento é muito importante, não estou descredibilizando o Antigo Testamento, tá? Estou falando que são objetos que a gente não precisa usar mais para falar com Deus. Jesus morreu na cruz por nós. O véu foi rasgado. A gente tem contato direto com Deus hoje. A gente tem contato direto através das nossas orações, através do Espírito Santo que Deus deixou para nós, para nos consolar, para ser o nosso intercessor, o nosso mediador para falar com Deus. Então não tem necessidade de vestir uma estola, não tem necessidade de colocar a bandeira de Israel dentro da igreja para falar que isso vai nos aproximar mais de Deus, que não tem nada a ver, tá? No seminário escatológico, a Sara Cavalcante explicou para nós.
O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, que está em Israel, é um povo, certo? É o povo que Deus fez sua promessa, eles têm uma promessa para eles, mas isso não tira de nós característica de igreja. Ser igreja é uma coisa e ser povo de Israel é outra. O povo de Israel, mesmo que eles façam alguma coisa de errado, mesmo que você não concorde com a atitude deles, eles são o povo escolhido de Deus, Deus tem uma promessa sobre eles, ponto. Mas isso não significa que nós somos esse povo que está lá em Israel. Igual eu falei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós somos igreja. Então, independente de onde estivermos, nós somos igreja, certo? Fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nos batizamos, reconhecemos que Ele é o nosso único suficiente Salvador, tivemos transformação de vida através do Espírito Santo, seguimos todos os dias cumprindo aquilo que está na Bíblia, não pecando, não procurando pecado, não se prostituindo, não comendo coisas consagradas a ídolos, não adorando outro Deus que não seja o nosso Deus, se a gente está buscando fazer o certo, se consagrando, orando, jejuando, nós continuamos sendo igreja, tá? A gente não precisa carregar vestimentas desses povos, dos povos judaicos, a gente não precisa carregar objetos, não precisamos de amuletos, gente. Nós não precisamos dessas coisas para servir a Deus. Então, eu queria esclarecer isso, porque isso traz muita confusão dentro da igreja, muita confusão na mente das pessoas que acham que nós temos que se parecer com o povo judaico, quando é uma questão de cultura. A gente não precisa usar uma estola sacerdotal, a gente não precisa colocar uma arca dentro da igreja, a gente não precisa colocar um candelabro, não precisa disso, porque nós fomos salvos em Cristo e continuamos sendo igreja sem precisar fazer essas coisas, entendeu? O que a gente precisa fazer é seguir aquilo que Cristo nos deixou, tá? Nós precisamos não seguir leis e regras de fariseus, precisamos seguir a lei de Cristo, aquilo que Cristo nos deixou para fazermos, tá? Então, é não se prostituir, não pecar, não beber, não ir atrás de falsos ídolos, né? Pegar uma estátua lá e falar e adorar aquela estátua, ou adorar outras coisas que não seja Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, porque, igual eu comentei, isso gerava muita confusão na minha mente também, e eu queria esclarecer isso para vocês. E para finalizar o vídeo, né, só queria explicar para vocês um termo que eu também achei muito interessante, que a Sarah Cavalcante explicou no seminário escatológico, que é a diferença entre israelita e israelense. Então, israelita é aquele que é judeu em qualquer lugar do mundo. Isso é um israelita. Israelense é quem mora em Israel, certo? Então, é isso que eu queria falar, passar para vocês hoje, que é uma preocupação que eu já tinha e que eu não entendia, mas que hoje eu sei explicar para vocês, tá? E que você não venha achar que você não é igreja. Você é igreja sim, membro do corpo de Cristo, independente do povo de Israel. O povo de Israel é uma nação escolhida por Deus. Deus tem um projeto, um plano para eles, mas isso não tira de nós que somos filhos de Deus, somos igreja. É isso que precisamos entender. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, seja muito bem-vindo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários se você também tinha essa confusão, se você quer ver outros temas, né? E quais temas você quer ver aqui no canal. E que Deus abençoe sua vida, sua semana. Até o próximo vídeo.